repetindo, como sempre, parece que de costume, mas no momento em que eu buscava pelo Espírito Santo de Deus nesta palavra, eu fiquei com medo, assustado pelo que está acontecendo na política, pelo que está acontecendo em meio ao nosso redor, em toda a nação brasileira, mas em específico em São Paulo. Um grande movimento contrário contra as pessoas de bem se levantaram, mas o povo de Deus terá grande força para as pelejas vindouras. O povo do Senhor Jesus Cristo não sofrerá as adversidades do mal, porque a palavra de Deus nos promete que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Glórias a Deus. Romanos 9:17, que diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amado a quem não era amada. E sucedeu que no lugar em que foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Tome o teu assento, dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Essa referência, quero fazer uma continuidade paralela quanto à ministração, tentar trazer ela em 25 minutos, meia hora aproximadamente. Esta palavra, ela trouxe à memória sobre algumas exortações sobre a nossa vida como cristãos, sobre nós como homens e mulheres de Deus, mas ela não traz apenas uma exortação, porque muitas vezes é um ensinamento que nos cabe, porque Deus chamou a um homem que era um imperador, que era um rei, que era um ditador de uma nação, e muito mais do que um ditador de uma nação, ele era um rei que trazia a poligamia em seu reinado. E de repente, no contexto histórico, nós vimos este homem chamado Faraó, chamado por Deus para que fosse feita uma grande obra na terra. Este contexto histórico vai apontá-lo como um homem que foi a manifestação da glória de Deus. Como assim, pastor? É certo que, segundo esta palavra, o Faraó foi um homem que foi usado para que fizessem ou transmitissem ou trouxessem opressão ao povo que adorava a Deus. É sabido que muitas vezes, quando temos um conforto ou agimos em torno de um conforto profundo, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus quer para nossas vidas. Quer dizer que, às vezes, quando estamos em certas situações, aquilo que nos confronta, sim, trará à memória aquilo que é de Deus. Essa passagem nos remete justamente a este conteúdo.
Nós temos uma pessoa então que era um ímpio opressor, em que em algum momento também chamado como vaso de Deus. Olha só que história estranha, não é? Um homem opressor, um homem maldoso, que adorava ídolos, que adorava outras, não entidades, porque ali se manifestava todo tipo de coisa estranha, e de repente o único Deus soberano e eterno Pai chama este homem para que ele seja um canal de bênção para as pessoas. Vaso, sim, vaso. Nós temos hoje algumas referências que vai trazer também mais mensagens do que é um vaso, não é? Nós vamos ler aqui em Jeremias 18, para somar sobre este conteúdo. Eu vou ser bem breve em todas as citações, espero que todos em seu momento tomem nota das referências para ampliar o teu conhecimento. Jeremias 18, no seu versículo 1, diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa, na minha mão, ó casa de Israel. Estas palavras se juntam de tal forma que nós podemos ter um conhecimento daquilo que se refere a ser vaso. Quantas vezes nós ouvimos este jargão? Alguém chamando a gente de vaso, ou nós mesmos chamando o outro de vaso? Amém. Quando nós chamamos alguém de vaso, às vezes nós estamos trazendo um jargão religioso para qualquer pessoa que frequenta uma igreja ou busca adorar a Deus em seu momento. E nós sabemos que este objeto é uma maneira que gostamos de trazer a referência, sabendo que você também vai lembrar que em algum momento você é algum objeto, algum cidadão, alguma referência, alguma pessoa da Bíblia. Mas nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um objeto. Quer dizer que quando alguém te chama de vaso, significa que você é um recipiente. Um recipiente que ali pode conter diversos líquidos, diversos elementos, diversos psicológicos, diversas falácias, diversas orientações, diversos conhecimentos. Sim, um vaso, nessa referência bíblica, nada mais é do que algo que pode ser guardado alguma coisa dentro. Sim, um objeto que vazio e limpo, ele pode ser usado para Deus, na mão de Deus, de diversas formas. A palavra de Deus em Romanos vai dizer que este vaso, ele pode ser sim um vaso de honra, mas também um vaso de desonra. Este vaso de desonra, ele é tão vivo quanto o vaso de honra. Será que em algum momento nós nos encontramos desta forma? É sabido que o vaso é um instrumento da parte de Deus. Se alguém nunca te chamou de vaso, eis aqui hoje o pastor te chamando de vaso. Você é um vaso da parte de Deus, que quando você ora e busca a Deus, este vaso se esvazia de si mesmo, este vaso começa a se limpar. Falou em algum louvor aqui, eu fico doidinho tentando anotar tudo aquilo que Deus me revelou e confirma no louvor, porque falou no louvor aqui que Deus nos dá as vestes novas, Deus nos dá a veste limpa,
alma, significa que você, como vaso, em algum momento você pode se posicionar na oração, na dedicação, na busca a Deus. E este vaso que um dia estava roto, um dia que este vaso estava sujo, estava encardido, cheio de sujeira, você levantou a mão para Jesus e este Jesus lavou o vaso. Aleluia! Graças a Deus! Se você é um vaso limpo, obrigada a Deus. A mensagem vai ser curta, porque assim, você é um vaso. Se em algum momento você tem uma sujeirinha por dentro, saiba que é o sangue de Jesus que lava, e não é de fora para dentro. A mensagem. Tem coisas que eu posso ficar 2, 3 horas estudando, mas Deus só revela aqui, ó. Você é um vaso, você é um instrumento de Deus, mas tem momento que a sujeira dentro de você, ela só pode ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo, dentro da casa do Senhor. Graças a Deus. Às vezes você sai da tua casa, chega a adentrar a igreja e perde um momento de adoração, um momento de louvor, mas se você é vaso e você só consegue ser lavado pelo sangue do Cordeiro, significa que na igreja é o teu momento precioso de dedicação, é o teu momento em que você, sabido que a palavra de Deus vai dizer que existe vaso de honra e vaso de desonra, e que Faraó foi um vaso de desonra, mas que naquele momento ele foi levantado por Deus, significa que é um momento oportuno, sem você nem esperar. Deus vai te usar, Deus vai te limpar, Deus vai te usar. Amém, Jesus. Deus vai trazer a cura necessária, não é no teu momento. É verdade. Ontem nós estávamos na consagração lá em Itaquera, no Itaquerão, e nós ouvimos falar sobre uma mulher que poderia ser todo tipo de vaso, menos vaso de honra. Quem é esta que falou lá? Serva de Naamã, uma jovem que foi arrancada do seu território, dos seus pais. Posso entender que uma jovem que recebia amor de pai, de mãe, amor de vó, amor dos irmãos, e de repente por causa da guerra, da transgressão, do pecado, foi arrancada da mão dos seus familiares, deste amor que ela possuía, e foi levada cativa por um general. Verdade. Significa que também não foi o próprio general que a tomou, ela pode ter sido ainda vendida na mesma guerra que Naamã participou. E esta menina, apesar de passar por todas as adversidades no seu território, eu falei só de amor, eu falei só de compaixão, eu falei só de amor do pai e de mãe, mas será que ela não foi negada pela mãe ou pelo pai? E ainda assim, quando ela foi cativa, ela subiu com amor a Deus. Verdade. Ainda assim ela subiu com Naamã, tendo reverência com o pai. Ainda assim esta jovem subiu temerosa com Naamã para servi-lo com graciosidade, tendo seus atributos de vaso. Você não entendeu? Mesmo esta menina que subiu para ser escrava de Naamã, ela poderia passar pelas piores adversidades que uma mulher pode passar, mas mesmo assim ela guardou dentro de si o amor daquele único que pode livrar do dia mal. Ela guardou dentro de si a reverência para aquele que no dia mal vai cobrar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos. Verdade, meu Deus. Essa serva de Naamã, quando o Naamã foi consultar o profeta, foi ouvir os conselhos do profeta, o Naamã fez como todos nós, muitas vezes não sabendo que o profeta queria trazer algo de Deus, mas não para aquilo que queríamos, mas para aquilo que precisamos. Naamã recusou o que o profeta tinha ordenado, aquilo que o profeta revelou de Deus. Naamã, sendo um general, sendo um homem como nós, como eu e você, recusa o que o profeta manda. Mas ei, sempre vai existir um vaso de Deus a te dar o conselho de Deus. Assim como essa jovem menina, este vaso de Deus, Naamã recebeu a porção de Deus através da vida dela.
Verdade. Ei, não se considere uma pessoa maior ou menor, porque você também será um vaso, um instrumento usado da parte de Deus. Amém. Para transmitir algo para pessoas maiores, para pessoas que estão perdidas, para pessoas que estão longe do Evangelho, para pessoas que, como Faraó, serão usados por você como instrumento para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida. Amém. Eu creio. Para a tua honra e tua glória. Se Deus mandar endurecer o coração de alguém, saiba que você pode ser este instrumento de Deus. Você é um vaso de Deus. Você tem que ter esta oportunidade. Você tem que se deixar. Quando você tem essa oportunidade e você não se deixa ser usado, significa que em algum momento você pode perder a passagem de Deus. Ela pode passar por você e você nem perceber. Verdade. Os atributos deste vaso, esta menina, ela tinha atributos simples, atributos que eram de pessoas que buscavam a Deus. A gente consegue entender nessa realidade, senão a gente não vai compreender a Bíblia, a gente não vai aceitar a Bíblia, a gente vai ficar questionando tudo que vem pela frente, a gente vai chegar uma hora no dia mau e a gente vai negar Jesus Cristo, se no mínimo da palavra a gente não se posicionar para ser como eles. Verdade, Deus. Somos vasos vazios neste momento. Somos vasos que somos alimentados por Deus. Somos vasos que, sabendo que no começo tem uma oração e pedimos para Deus: Deus, esvazia-nos do nosso ego e que sejamos como um vaso vazio e alimenta-nos no mínimo com os atributos desta glória. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus por tudo. Este vaso que serviu a Naamã, ela possuía um atributo tremendo. Quando eu começo a estudar esta passagem e começo a juntar sobre vasos, eu lembro dessa referência, que uma garota que sofreu torturas, eu não consigo nem imaginar se esta jovem não servia de uma escrava sexual para algum dos parentes de Naamã também. Eu não consigo nem imaginar as piores torturas de um ser humano, e de repente ela se volta com tudo aquilo que faz mal contra ela e se vira para Deus e fala: tá bom, Deus, eu vou servir a Naamã com reverência. Meu Deus. Tá bom, Deus, eu vou servir a Naamã, mas por amor ao Senhor. Tá bom, Deus, eu vou ser fiel a Naamã, mas antes de ser fiel a Naamã, eu vou ser fiel a Ti, porque senão meu coração vai ser corrompido e duro, cheio de mágoas. Verdade, meu Deus. Jesus. Quem era este vaso que servia a Naamã? Quem era esta garota? Que dores que ela sofria? Você acha que calúnia é para fraco? Quando a gente esmorece por causa de uma calúnia, porque alguém falou algo da gente, e sofrer e negar a Deus, ou sair da igreja por causa de uma calúnia, lembra dessa jovem? Que tipo de vaso que ela era? Meu Deus. Que tipo de tortura que ela recebia? Que tipo de comando? O general era sanguinário. Verdade. Hoje nós não temos pais sanguinários. Hoje nós não temos pais que dá tapa na orelha e fala: se mexer, morre. Naquela época, um general, para ele subir os cargos, principalmente no reinado do exército de Roma, ele tinha que possuir o mesmo caráter daquela cidade, daquela cultura. E mesmo assim, esta garota tinha atributos de humildade. Certamente por causa do testemunho dessa menina, ela converteu muitos ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Israel, aleluia. Por causa dos atributos que esta jovem possuía, como um vaso limpo, cheio de Deus, e no momento oportuno, em sua generosidade, porque quem não tem generosidade não prega o Evangelho para outros lá fora. Verdade. Assim foi esta menina, sofredora, que tinha um título terrível, e em seu momento, em seu pior momento, posso dizer que Deus provou sim ou não? Porque no momento em que Naamã começa a ouvir do profeta
que é para ele descer ao rio sujo, a menina recebe da parte de Deus sabedoria. Será que ela recebeu sabedoria naquele momento como um ato divino? Ou ela já tinha sabedoria antes? Meu Deus, verdade. Deus falando. Não é assim, ó. Não é você chegar, sentar no banco, aí pedir, sim, Salabim, a fé, me manda aqui sabedoria. Não. Não é assim. Oséias, quando em Romanos começa a trazer a passagem de volta para Oséias, vai me mostrar que nós falamos que nós falamos que conhecemos a palavra de Deus, mas em Oséias 8:2 diz que oram dizendo, nós Deus te conhecemos, mas nós rejeitamos o bem, porque na hora de praticar o bem, o amor, não falar mal do próximo, a primeira coisa que fazemos é matar o nosso próprio soldado. Meu Deus. Quando nós entendemos que somos vaso, instrumento de Deus, você quer ser julgado na terra, se homens tivessem o poder de ser julgado, é quando nós não demonstramos amor ao próximo. Quando a nossa boca tem, em princípio, julgar alguém, a condenação não precisa nem de demônio para julgar e matar. Porque o vaso vai falar aquilo que está cheio dentro. Não é assim que a palavra diz, que a boca fala, o coração está cheio? Quando nós demonstramos juízo através de nossa boca, condenações através da boca do vaso, a primeira coisa que o mundo espiritual vai enxergar, porque demônio não lê pensamento. Eu estou para ver no mundo espiritual, demônio lê no pensamento. Demônio não lê pensamento, mas ele vê a atitude do vaso. Ele vê o vaso que dá glória. Ele vê o vaso que louva. Ele vê o vaso que participa. Ele vê o vaso que é cheio do Espírito. Ele vê o vaso que ajuda o próximo. Ele vê o vaso que fala para aquele que está fazendo mal. Ah, você tem que ter fé. Você tem que ter amor. Você tem que ter esperança. Você não tem esperança na mão, mas ele vai te curar. Que palavra você proferiu para algum Naamã essa semana? Meu Deus. Eu estou falando de Naamã, não estou falando para o teu irmão ao teu lado. O irmão ao teu lado é pior, porque Jesus está na casa e Jesus está ouvindo tudo que nós falamos. Meu Deus. Jesus na casa significa que Ele vai falar para você e para mim, para amarmos primeiro aquele que está ao nosso lado, porque aquele que não ama os seus é tolo, aquele que não ama o próximo é tolo e está perdendo tempo. Verdade. Ah, esse Deus é maravilhoso. Ele pede para você ser vaso hoje. Ele pede para você buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer aqui, quando Deus me levou a Oséias, falando que somos vasos, nós temos uma dificuldade no versículo 5, que quando Ele nos chama à inocência, nós não queremos ser inocentes, nós não queremos ser manso, mas sabemos que o vaso de honra, ele tem a mansidão sim, ele tem a característica de manso sim. E se alguém é bravio, se alguém é escandaloso, se alguém é lixoso, não tem parte com Deus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Uma hora pregando, eu trago todas as referências bíblicas disso aqui. Provérbios vai falar da pessoa rixosa, murmuradora, contendeira, que é melhor que o homem viva só do que com pessoas assim ao seu lado. Aí chega em algum momento da nossa vida que Deus nos traz a exortação no cumprimento da palavra, naquilo que se refere à cura, à libertação, ao altar transformado, a lavar as vestes, a transformar o vaso de dentro para fora e buscar o Senhor. E de repente nós nos achegamos a Jesus Cristo e conseguimos trazer atributos para nossas vidas e começar a ter as características de Jesus. Senhor da glória. Um dia, quando eu ouvi uma palavra de Deus que me trouxe o confronto dentro de mim,
que quando Deus está confrontando a minha alma e eu não mais sinto nada, eu também estou desviado. Meu Deus. Estou falando para mim. Quando um pregador prega uma palavra de Deus, sabendo que eu sou pecador e não me sensibilizo pelo que está sendo pregado, isso aponta a desvio dos caminhos do Senhor. Senhor da glória. Posso chegar à casa de Deus e não ser sensível ao que o Espírito diz? Meu Deus. Deus de misericórdia. Essa jovem, ela traz um conteúdo que está sendo pregado às quartas-feiras. Foi falado num domingo também sobre o significado de um pão, de uma forma em específica, que o pão significa trabalho, labor, mas que significa Jesus. Quando eu começo a entender que essa jovem também poderia servir o pão e o vinho ao seu mestre, ao seu Senhor, como um vaso, eu também consigo entender que esta jovem buscava a Deus e ofertava a Deus de alguma forma quando ela servia ao seu Senhor. Então, como nós não vamos nos dedicar à obra de Deus, servindo uns aos outros, entendendo que não é Deus? Hoje, como servos de Deus, nós nos colocamos vazios de nós mesmos, porque muitas vezes a palavra de Deus nos traz um confronto que precisa lá no fundo do vaso tirar uma escaminha, tirar uma raspinha de sujeira, porque faltamos com algo da parte de Deus. E se o trabalho segundo Deus dignifica o homem, nós entendemos que este vaso que somos eu e você tem que trazer a dedicação para que nós tenhamos um rótulo neste vaso. Já vimos que é possível um vaso ser de honra e um vaso de desonra, mas na passagem, na Bíblia, também vai apontar para outras características sobre o vaso. O vaso, é possível que, sendo um instrumento da parte de Deus, do jeito que nós estamos orientando a igreja, haverá quem o rejeite pelo fato de ser um vaso que não presta. Você não entendeu? Oséias vai exortar uma nação que traz a atenção do arrependimento para aqueles que ouvem. Porque em algum momento ali havia vasos, homens e mulheres de Deus, que ninguém mais sentia prazer nele. 8:8 de Oséias. Quem muitas vezes aqui não se sentiu um vaso aonde não é um instrumento de orgulho, e muitas vezes não consegue produzir ou gerar os frutos que é necessário. Muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, entendemos que depende da nossa dedicação a Deus. Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar, tenho que fazer o jejum de Daniel, tenho que fazer uma dedicação no monte, tenho que fazer propósitos, tenho que fazer a obra bem feita, tenho que levantar o congresso aqui com dedicação, porque o congresso é para a honra e glória do Senhor. E quantas vezes, às vezes a gente enxerga alguém ao nosso redor que já era ou já foi um dia um vaso de grande honra, e hoje este vaso é vaso de escândalo, é vaso de contenda, vaso que provoca vergonha. Quantas vezes nós não entendemos assim? Meu Deus, me ajuda, Jesus.
A palavra de Deus vai trazer um rótulo a alguns vasos, que é possível que este vaso seja a referência como vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau, de madeira e um vaso de barro. Para encerrar, chegando no rumo do encerramento desta passagem, muitos de nós, sem ter a voluntariedade de buscar a Deus, quer dizer que sem chegar dentro da casa do Pai, dentro do propósito de apenas adorá-lo, nós às vezes nos consideramos alguns desses vasos. Se a palavra em Oséias 8:8 vai dizer de um vaso que ninguém tem prazer, significa de um vaso feio que estava na estante e que ninguém dava valor, de um vaso rachado ou mal pintado que ninguém tinha mérito algum nele. Mas hoje, nesta noite, Jesus te viu em cima da prateleira, Jesus te viu lá no esquecimento. Jesus não está desapontado com você, não. Jesus está pedindo para que você apenas se esforce mais, se dedique, porque lá no fundo do vaso tem que haver limpeza todos os dias. Em cima da prateleira pode ter um vaso rachado. Em Jeremias 18 vai falar do vaso rachado. Significa que muitas vezes nos consideramos este vaso de ouro. Nos consideramos, porque às vezes precisamos ter uma autoestima para suportar certas afrontas. Aí a gente chega perante Deus: Deus, eu sou vaso de ouro, eu não sou vaso de lixo, não sou vaso de madeira, não sou vaso de palha, eu sou vaso de ouro. Aí a gente é tão bem sucedido na autoestima, em ouvir coisas boas um dos outros, que de repente este vaso de ouro começa a ser exortado, porque quando brilha mais que Deus começa a repreendê-lo. Não pode ser vaso de ouro. Vaso de madeira também não, porque como somos cheios do Espírito Santo, somos tomados por uma alegria do Senhor, que às vezes, quando é vaso de madeira, nós chegamos aqui, damos glórias a Deus, nos apresentamos como fazemos e acontecemos, mas passam algumas semanas, a máscara cai e o vaso de madeira, que pega fogo fácil, mas também some fácil, perde o ministério. Como que você vai encher vaso de madeira com unção dos céus? Vaso de madeira pega fogo e acaba. Verdade. Mas em Jeremias fala de um homem de barro, um homem que ele se sujeita, porque se temos a essência de Deus, a essência não é do barro. Então quando temos a essência e nós vamos para o fogo, o vaso fica mais duro, e se ele racha, é só nos entregarmos na mão de Deus, porque aí ele amassa, quebra e vai de novo. Aleluia! Deus. Eu fico feliz quando apenas alguns recebem e ouvem o Evangelho. O Evangelho nunca vai ser literatura de doutores. O Evangelho nunca vai ser literatura de sábios. Porque se Deus usa os loucos para confundir os sábios, então eu peço para Deus: eu só quero ser um instrumento usado para a tua glória. Amém, Jesus. Eu só quero ser um instrumento para a tua glória. Quem é instrumento para a glória de Deus aqui? Glória a Deus. Eu não vou exaltar Naamã. Eu podia falar de Naamã, que no seu principado ele se converteu ao judaísmo, ele se converteu e de alguma forma ele se tornou um evangelista.
na minha conjectura, aonde eu não vejo seratura deste homem, eu posso dizer que é possível ainda assim ser grande e servir a Deus. Mas aí eu sou levado a Jesus Cristo, que vai falar assim que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ser. Então não é melhor ser humilde? Não é melhor reconhecer a fragilidade do que ficar lutando, brigando? Não é melhor reconhecer que tu és sensível e amoroso do que ser o cara, o vaso de ouro? É, Senhor. Vamos ficar de pé. Obrigada, Deus. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado. Quando eu leio Romanos 9, sou conduzido aos 10. Romanos vai falar do vaso e vai falar de Oséias. Quando eu tentando relacionar, só para não pregar o Velho Testamento o tempo todo, aí eu vou a Romanos. Chega lá em Romanos, Deus me traz de volta para Oséias, que vai falar no versículo Oséias. Por que eu vou contender com Deus? Verdade. Eu prefiro ser obediente a Deus do que obediente até a este presidente que uma hora vai implantar o comunismo. Parece um mal sem volta. Meu Deus. A direita são pessoas do bem que agem com a lei, mas nós estamos vivendo um momento tão degradativo na sociedade humana que até aqueles que se diz do bem lutam entre si. Verdade. Deus vai enviar dos céus anjos e vai cobrar todos aqueles que se levantam entre si. Verdade. E não é o pastor que está falando. Palavra de Deus. Deus falou em Oséias e a palavra se repete hoje. Devemos nos dedicar a Deus e fazer o melhor, porque se há um desviar da casa do Senhor por causa dos nossos escândalos, é melhor que ele amarre um pescoço, um nó de atafona. Não é eu que estou falando, quem tem ouvidos ouça. Meu Deus. Santíssimo Deus. No capítulo 9 de Oséias, capítulo 10, capítulo 11, é Deus falando de avisos ao povo, falando de um grande amor sublime através de um altar sublime, através de um lugar de sacrifício, onde erigimos um altar para Deus e ali as nossas vidas em sacrifício foi curada. Não podemos fazer sacrifícios desagradáveis, Deus não gosta. Deus não gosta de ações tolas. Verdade. Deus não gosta de um pão que é um trabalho de velador. Quando Deus vai falar no versículo 4 sobre um pão que ele é produzido pelo homem, deve ser um trabalho que ele tem o mesmo significado de um pão de velório. O que isso significa? Pão de velório é a gente vir à casa do Senhor para qualquer outro motivo a não ser adorá-lo. Meu Deus. E Deus fala conosco esta noite. Vocês são vasos, vasos de honra. Neste momento exato, se há alguém que precisa de uma oração, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Porque se Deus chamou todos para vaso de honra, e quando nós somos quebrados por Deus, existe uma esperança. Existe uma esperança, porque melhor é cair na mão do Deus vivo. Muitas pessoas vão falar que não. Mas este Deus fez uma grande obra por nós.
que é enviar o Senhor Jesus Cristo já para que haja vida em nós. Então é melhor cair na mão de quem? Do mundo, do Satanás ou na mão de Deus? Nós hoje vamos nos entregar nas mãos de Deus. Hoje nós vamos lançar este recipiente, vamos pedir para Deus para limpá-lo de dentro para fora. Limpar para que a unção dele seja derramada dentro deste vaso. E a partir de hoje venhamos gerar frutos do Espírito Santo. E dentro deste recipiente guardar com preciosidade. Lá nos céus vamos apresentar todas estas obras. Somos vasos de barro. Em algum momento ficaremos rachados, mas estamos entregando ao Senhor todo este molde. Quem entrega o vaso que é você nas mãos de Deus, levanta a mão. Vamos orar comigo com a mão de pé. Vamos orar. Vamos orar. Tem alguém que quer uma oração especial? Vem aqui na frente, mas todos vão orar. Todos vocês. É sabendo que não somos vasos de ouro. Foi pregado sobre isso agora. Porque não adianta você se esconder, fingir que não é com você. Mas nós não somos vasos de ouro. Nós somos instrumentos de Deus. Comece a orar comigo agora. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, lançamos-nos perante a Ti, Senhor, para que essa limpeza dos céus venha-nos, Senhor, transmitir agora a lição celestial, tudo aquilo que do céu, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é necessário para que entramos na glória, para que sentamos na mesa contigo, Pai. Se algo é impedimento, se algo, Senhor, nos limita, se algo nos desvia, Senhor, desta mesa, se tem sujeira dentro do vaso, vai tirando, Pai. Vai tirando, Senhor, toda a corrupção, vai tirando, Senhor, toda honra, vai tirando toda a sujeira, toda a amargura, vai tirando, Senhor, todo o opróbrio, todo o monturo de dentro, Pai, todo o ódio, todo, Senhor, mal, vai tirando de dentro do vaso, toda a incapacidade, toda a doença psicomática, doença física, Pai, vai tirando toda a bagagem do Satanás de dentro desse vaso, Pai. Vai limpando, derrama unção, Pai, derrama azeite santo, derrama azeite celestial dentro do vaso, Pai. Esta está se entregando, este está se entregando, Pai. Senhor, em algum momento, Senhor, derramamos o Teu sangue dentro do vaso e queremos, Senhor, de novo, que o Teu sangue limpe o vaso por dentro. Ah, Senhor. O dia do vinho, de derramar o vinho dentro do vaso da chegando. Pai, o dia de derramar o vinho, Senhor, é semana que vem. Senhor, não falas, ó Senhor, que não pode derramar vinho dentro do vaso que derramou, vinho dentro do vaso que tem, Senhor, pecado, que tem falta por Deus. É hoje, Senhor, que declaro cura, Senhor, dos altos céus, que rege tudo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja. Deus está dando oportunidades hoje. Um novo período para vasos que estavam rachados. Mas aquele que criou o vaso, aquele que emenda o vaso, que limpa o vaso, vai entrar na tua casa hoje e vai transformar. Creia, porque o Espírito Santo de Deus que faz a obra, que Deus que transforma, Deus que restaura. Não aceite menos que a restauração do teu altar, do teu vaso. Não aceite menos do que a palavra do Senhor em tua mentalidade. Renova tua mente hoje, porque Deus chama você em nome de Jesus.
Deus. Quem é vaso, levanta a mão e diga amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja. Vamos ao centro do meu. Vamos encerrar. Segunda-feira temos a nossa escala. Sempre tem pessoas indo de transporte público. Sempre tem. Uma das estratégias do Satanás contra a igreja é fazer com que ele não ouça mais a palavra. E um lugar que prega muito mais do que eu, infinitamente, é lá na sede do Brás. Culto de ensino ministra sobre todos. Eu sou representante do bispo Samuel Ferreira, que prega muito mais do que eu, infinitamente. E quando nós vamos até o Brás para sermos ministrados por ele, nós recebemos uma porção renovada da parte de Deus. Quem está indo sabe o que eu estou falando. Quem está indo sabe o que eu estou falando. Não estou falando o contrário da parte de Deus. Naquele lugar tem muita gente sendo abençoada e prosperando. Então, faça a tua comitiva. Uma estratégia de Deus chegou na estação de trem, onde todo mundo vai começar a cada um pro teu canto. Quem for para perto, divide o Uber. O inimigo não vai parar o Jardim Itaquá. Eu estou orando incansavelmente para Deus levantar novos obreiros, novas obreiras, trazer mais pessoas de fora e capacitar os que tem aqui e levantar um grande farda de imponência contra o inimigo. Não quero nem sonhando que uma irmã teve a revelação e o Satanás chegou até aqui ainda abusado. Abusado, né? O Satanás não pode chegar nem aqui perto, porque nós temos homens e mulheres de Deus na portaria, cheios do Espírito Santo, amém, cheios de fé e vontade. Então nós estamos orando por vocês. Aqui nós temos uma visão panorâmica de obreiros da casa do Senhor, cheios do Espírito. Então nós já temos parte do panorama daquilo que Deus está preparando para este lugar. Alguns anos atrás já não tinha lugar para as pessoas se achegarem para cá. Coisa linda, as fotos da juventude, cheio, os meninos, tudo dessa idade aqui, ó. Verdade. Cheio. O que acontece? Uma igreja que tem a essência do amor do Espírito Santo, ninguém quer sair, ninguém quer ir embora. Verdade. Mas onde tem contenda começa a esvaziar. Meu Deus. Que vaso você é hoje? O que está entrando dentro e ficando escondido naquele escurinho do vaso? Se não tem o Espírito Santo, o escuro do vaso não floresce. Verdade. Seja uma lamparina, um vaso cheio. Amém, Jesus. Você vai ser uma nova pessoa a partir de hoje. Amém. O amor de Cristo te alcança nesta noite. O amor de Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de toda esta palavra. Amém, Senhor. Esta graça inconstante, infinita, ela pega o pecador e transforma em vaso de honra. E um vaso de honra de ouro ou de palha? Nenhum dos dois. Um vaso de barro. Graças. Então não confunda. Não deixe que fofocas, mentalidades desviadas entre sua mente. Seja um vaso de barro. Um vaso de honra. Que possui palavras de edificação nesta noite. Quem recebe, levanta a mão e dá glória a Deus. Assim será. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Passei 12 minutos. Santa Ceia. Santa Ceia no próximo sábado. Vai ter um sorteio.
Deus por Deus. Vem sortear aqui. Senta só um minutinho novamente, desculpa. Esse negócio de levanta e senta, levanta. Ontem na consagração a irmã fez isso toda hora lá. Eu falei que tá fingindo, porque não fala ó. Aí vai a gente fazendo a mesma coisa, né? Mas é quando tá aqui em cima, igreja. Precisa ter paciência também, sabe? Para sábado o sorteio? Amém. Ajuda aí. Ajuda aí esse. Toda a participação. O grupo da igreja no WhatsApp é para isso. Para que haja comunidade. O inferno está entrando com uma cultura maligna no meio do povo de Deus. Mas por quê? Porque a gente está deixando só por isso. Mas lembre-se que o inferno não prevalecerá contra as coisas. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. E nada pode entrar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então não tem mais nada. Santa Ceia, culto. Esse culto de oração, na sexta-feira, círculo de oração, nós vamos convidar pessoas de fora. Nós vamos começar a fazer. Eu fiquei sabendo que quarta-feira aqui enchia alguns anos atrás. Há uns 15 anos atrás, isso aqui enchia, sei lá, 8 anos. Me perguntei o tempo que era. Mas eu fiquei sabendo que quarta-feira isso aqui bombava. Vai voltar. Vai voltar em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos nos dedicar como vasos de honra para Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Agora sim, você abre. Estou feliz, Pai. Agora é sério. Glórias a Deus. Quando a gente era do mundo, a gente dançava a noite inteira, né? Agora 15 minutos a gente. Leve-me a paz do Senhor Jesus Cristo com vocês. Façam a última oração aqui dentro da igreja comigo. Se empenhe. Pegue esse coração que está cheio agora e faça essa oração aqui, porque lá na tua casa você ainda vai fazer um pouco mais. Amém? Feche os seus olhos então. Senhor maravilhoso Deus, nós entendemos pela tua palavra, Senhor, esses tipos de vasos. Nós entendemos, Senhor, que necessitamos de Ti constantemente limpar de dentro para fora, nos dedicarmos, Senhor, a receber espiritualmente o elemento que vai ficar dentro do vaso. E que se, Senhor, este vaso tiver coisas estranhas, ó Pai, o vaso será indesejável por causa das coisas estranhas dentro dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, com os frutos do Espírito, a tua igreja, as tuas ovelhas, Pai. Abençoa em nome de Jesus e que anjos da tua glória nos acompanhem, Senhor, para que se faça justiça e a tua casa seja limpa e purificada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem Espírito Santo, porque tem ovelhas aqui, Pai, que necessitam dos teus gemidos. Vem Espírito Santo, leva em paz, leva, Senhor, leva, Pai, na tua tranquilidade, livra-os dos roubadores, livra-os do mal, livra-os da enfermidade, livra-os dos ataques das setas malignas, e que, Senhor, haja blindagem especial para os teus justos. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas as tuas ovelhas, seu arrependimento do céu, ó Pai, no céu sagrado, em nome de Jesus. Todas as tuas ovelhas, Senhor, recebam o banho de sangue de Jesus, e a igreja que crê também. Amém. Glórias a Deus. Faça assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus, a eterna graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e a amada igreja que recebe, diga amém. Amém. Engraçado.